Eu vou ler aqui uma matéria sobre, a geração Z, que, embora ela possa ferir suscetibilidades de alguns da geração Z, essa não é a minha intenção. Eu não estou aqui querendo fazer joguinho de culpabilidade entre gerações. Porque eu vejo por aí alguns que gostam de fazer esse joguinho de culpabilizar gerações. É, tem. Isso está errado. Isso está errado porque a sociedade ela vem ela vem se desenvolvendo para o bem ou para o mal, praticamente em uma progressão com poucos sobressaltos. Às vezes acontece um sobressalto. Por exemplo, principalmente na questão tecnológica. Mas mesmo na questão tecnológica, é sempre um aperfeiçoamento. Por exemplo, surgiu o telefone com fio. Aí, de repente, surgiu o telefone sem fio, mas era um tijolo. Aí, de repente, diminuíram de tamanho. Aí, de repente, surgiu o telefone com sensibilidade ao toque. Mas era um tijolão também. De repente, diminuiu-se o celular, virou um smartphone. E agora o smartphone de hoje vale mais que um computador de 30 anos atrás. Então, começar a colocar a culpa em determinadas gerações, não, eu não acho legal. Porque um dos erros que se comete ao fazer essas comparações é você pensar com a cabeça de agora e querer transplantar esse pensamento lá para o tempo da geração antiga. Você tem que ver que o pessoal daquela geração não pensava como nós estamos pensando. Então, assim, ó, mas se eles não tivessem feito isso antigamente, isso hoje em dia não estaria acontecendo. Só que eles não tinham como prever isso. Hã? Certas coisas, lógico, certas coisas você consegue prever, mas certas coisas estão fora do nosso alcance. Elas acontecem sem você prever. Então, por exemplo, a questão das reparações históricas. Eu vou fazer uma introdução aqui. Que o pessoal progressista gosta muito de falar e feminista também. Progressista, feminista, né? Pessoal da questão racial também. Reparações históricas. Porque lá em 1800 acontecia tal coisa. Só que o pensamento daquele pessoal lá era daquele jeito. Nós agora temos um pensamento aprimorado, mas antigamente era normal para eles. Um exemplo clássico, a cobrar, por exemplo, uma ética com os animais.
tratamento com os animais, ou o desmatamento. Aí o pessoal antigamente desmatou todo as matas, mas não havia conhecimento suficiente do pessoal sobre isso, não havia essa ética com os animais, não havia pensamento sobre acontecimentos derivados do desmatamento. Então, é esse erro que as pessoas hoje em dia cometem. Pensar com a cabeça de hoje e querer transplantar para o pessoal de antigamente. Eles não tinham isso que nós temos agora, todo esse conhecimento, toda essa ética. Porque os exploradores arrasaram com os povos indígenas. Mas era a época deles, era essa aí. Era campanha de exploração. Lógico que hoje em dia não acontece isso, porque as coisas foram evoluindo. Então, esse pessoal da reparação histórica, não porque precisamos reparar o que aconteceu no passado. Só que daí isso não tem fim. Aí eu pergunto, o pessoal que mantinha escravos, está vivo? Não. O pessoal que era escravo está vivo? Não. Existe escravidão agora? Não. Então acabou-se o papo. Não tem o que se falar. As mulheres não votavam em 1870. Mas os homens, a maioria, não votavam também. Era só os homens fazendeiros, estancieiros, aqueles que ganhavam títulos de barões, condes. Eram eles que decidiam a política. E aí as mulheres ficam com esse mimimi do passado. Até quando? Não tem fim as reclamações. As mulheres agora podem votar? Pode. Acabou o assunto. Estão vendo como é fácil terminar com isso? Mas só que esse pessoal não quer terminar com isso. Eles querem ir levando essas reivindicações para sempre, para poder ter o que reclamar. As mulheres são impedidas de fazer alguma coisa hoje em dia? Não, não são. Então, por que falar de 1910, 1930? Então, aqui, voltando para a matéria. Geração Z. A primeira geração oficialmente considerada mais burra que a anterior. Segundo um renomado neurocientista, a geração nascida entre 97 e 2010 é a primeira a apresentar desempenho escolar pior do que a geração anterior. E, surpreendentemente, eles se orgulham disso. Eles são a primeira geração na história moderna a obter notas mais baixas em testes acadêmicos padronizados do que a anterior. Disse o Dr. Jared Cooney Horvath, de 43 anos, ao The Post. E para piorar a situação, a maioria desses jovens está confiante demais em sua própria inteligência. Quanto mais inteligentes as pessoas pensam que são, menos inteligentes elas realmente são. Está certo. Hoje em dia, existe numa parte da geração Z muita soberba. Eu noto aqui pelos canais que surgem.
Não estou falando propriamente de canais masculinistas, estou falando geral, sobre qualquer assunto. Principalmente assunto de pitaco. Quando a coisa é mais técnica, aí não é tão fácil de se falar, né? Por exemplo, mecânica. Você tem que entender de mecânica para falar. Mas quando é assunto de pitaco, eu vejo assim muita presunção de pessoas da geração Z. Eles não têm todo esse conhecimento e essa cultura que eles acham que têm. E quando eles fazem esses vídeos mostrando cultura, porque agora tá cheio de videozinho de estoicismo, desenvolvimento pessoal, filosofia. Vocês acham que esse pessoal está tirando da onde esse conteúdo? Da internet, da inteligência artificial. Vocês acham que eles foram ler as pilhas de livros dos filósofos? Não. Aí eles pintam uma cena como se fossem cultos. Na verdade, não. São cópias, estão copiando assuntos. Então existe uma certa soberba por parte de um pessoal da geração Z. Eles apresentam desempenho inferior em praticamente todas as medidas cognitivas, desde atenção básica, memória, alfabetização, matemática, função executiva e QI geral. Horvath testemunhou recentemente perante o Congresso sobre os tristes fatos, dizendo a um painel de legisladores que a geração Z, que sucedeu à geração millennial, destruiu o orgulho histórico acadêmico da humanidade, da maneira errada. Então, o que aconteceu para que toda uma faixa etária tivesse um desempenho tão ruim nos testes? Horvath, que estudou uma enorme quantidade de dados de testes acadêmicos padronizados, disse ao Congresso que as dificuldades da geração Z decorrem do fato de serem a primeira geração a crescer com tempo constante em frente às telas. Está certo. As telas, quando mal usadas, elas derretem o cérebro. Está comprovado cientificamente que o uso constante da internet de forma não culta, usada de forma apenas para entretenimento, para assistir vídeos bobos, e essa atitude deforma o cérebro. Está comprovado. E isso não substitui o aprendizado real. Eu até citei um livro do Nicholas Carr, A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Então, o pessoal, o que acontece? Começa a ver vídeos de 1 minuto, 2 minutos, e o cérebro começa a acelerar. Acelera, acelera, acelera. Quando se depara com alguém analisando um assunto mais detalhadamente, um vídeo mais longo, o cérebro não consegue acompanhar. Porque o cérebro está acostumado com um vídeo curto, de 2 minutos. E aí, eles acham, na soberba, que você está enrolando. Não é que o produtor está enrolando. É que você que está assistindo está com o teu cérebro acelerado. Só que você não sabe disso.
Mais da metade do tempo em que um adolescente está acordado, metade desse tempo é gasto olhando para uma tela, disse Horvath, que lecionou em Harvard e a Universidade de Melbourne, na Austrália. E eles que eles estão focando mais na geração Z e nos estudantes, mas eu digo que afeta qualquer um. Afeta até quem não é estudante mais e até quem já não é da geração Z. Afeta. Não tanto, mas afeta. Eu já vi pessoas de mais idade grudadas no celular. Viciaram no celular. Os seres humanos são biologicamente programados para aprender com outros seres humanos e por meio de estudos aprofundados, não folheando telas em busca de resumos em tópicos. Mas os dispositivos digitais chamados de tecnologia educacional ocupam a maior parte da sua capacidade cognitiva durante as aulas e as tarefas de casa. Agora sim, não é que nem eu disse, não é mais aluno e durante a sala de aula. É fora da sala de aula, é no banco, é na farmácia, é na academia, é em tudo que é lugar. Está todo mundo olhando para o celular. É incrível que alguém vá numa academia de peso e fique olhando no celular. Isso não me entra na cabeça. Então está afetando de modo geral. Então os alunos passam as horas fora da sala de aula consultando seus celulares, tablets, onde ficam rolando o feed do TikTok, enquanto dão uma olhada em resumos de obras clássicas da literatura em vez de pegar um livro e realmente lê-lo. Ninguém lê um livro de 500 páginas hoje em dia. Alguns. A maioria não lê, não chega nem na segunda página. Aprender por meios de telas os transformou em leitores superficiais, disse Horvath. A mesma coisa vídeos. Vídeos de 2, 3 minutos, você vai aprender o quê? Você forma massa crítica fazendo vídeos de 3 minutos? O que você vai explicar em 3 minutos? Você vai angariar inscritos, visualizações, mas você não forma massa crítica. E sem o esforço físico, até mesmo mentes brilhantes podem se tornar ineficazes. Não sou contra a tecnologia, sou a favor do rigor acadêmico, disse Horvath, que defende que as escolas limitem o tempo que os alunos passam em frente às telas e voltem aos bons e velhos tempos em que as crianças precisavam abrir um livro e virar a noite estudando para passar em uma prova. Meu caro, aí você está viajando muito, né? Não, isso não vai acontecer. Não haverá uma volta aos bons e velhos tempos, em que as crianças abriam um livro e estudavam. Não vai voltar. Um fato triste que nossa geração precisa encarar é este. Nossos filhos são menos capazes cognitivamente do que nós éramos na idade deles, disse Horvath ao Comitê de Comércio, Ciência e Tecnologia do Senado. Temos padronizado e medido o desenvolvimento cognitivo desde o final do século XIX. Todas as gerações superaram os seus pais, disse Horvath. Até a geração Z, que não superou. E isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos. Em 80 países, se analisarmos os dados, veremos que, uma vez que os países adotam amplamente a tecnologia digital nas escolas, o desempenho cai significativamente, disse Horvath, que também é fundador da LME Global, um grupo com sede no Arizona que conecta pesquisa e práticas em sala de aula para melhorar os resultados acadêmicos. Sempre que a tecnologia entra na educação, o aprendizado diminui.
Eu já andei falando sobre isso aqui. Sobre boletins, aprendizado na escola. Nós aprendíamos muito mais antigamente. E agora, apesar de aumentarem o número de aulas, de tempo de estudo, o que está massacrando as crianças, que praticamente já caem estudando desde que saem do hospital, apesar de tudo isso, os resultados estão piores. Olhando para o futuro, ele disse que espera novas políticas que obriguem as escolas a reduzir o uso da tecnologia em sala de aula e a dar às crianças da próxima geração, a geração alfa, uma chance melhor de se tornarem gênios. Novamente aqui o pesquisador deu uma delirada. Foi otimista demais. Mesmo que as escolas façam com que os alunos reduzam o uso de celulares nas salas, essa geração alfa, que é a geração pós-geração Z, ela é muito pequena para dar resultados daqui para frente. Se fosse uma geração do tempo da minha geração, que lotava uma sala de aula, aí sim daria para se esperar uma mudança. Agora, salas de aula aí com 15, 10 alunos, escolas fechando, eu não sei o que espero aí dessa geração alfa. Essa geração alfa será mais imersa na internet do que a geração Z. E ainda por cima será em menor número, o que não vai adiantar absolutamente nada. Então, essa esperança aqui do pesquisador, da geração que vem, usar menos tecnologia, isso é a mesma esperança que tem os salvadores do Ocidente, os salvadores do casamento. É uma esperança pífia, inocente, um desperdício de energia. Não será salvo nada, nem relacionamentos e nem geração que usa tecnologia em massa. As coisas elas tendem sempre a ir para frente e não necessariamente para melhor. Mas recuar, elas não recuam. Elas vão para frente, nem que seja na ladeira. Ladeira abaixo, direita ao brejo. É o que vai acontecer. Vamos esperar aí o que vai acontecer daqui uns anos. O que vai virar essa loucura toda. Até mais, meus caros.